Fala galera, estamos aqui hoje para contar um pouquinho da história do nosso amigo Noel da harpa. Estou aqui hoje com o filho dele, que é o Daniel, e a filha dele, a Noêmia. Noêmia. E a gente vai contar um pouquinho sobre a história dele. É, Ninguém melhor um pouco para falar disso sobre o Noel, que é o Daniel. Vou deixar as palavras um pouquinho com você, Daniel. Rapaz, sem falar do pai da gente é meio que a gente querer engrandecer uma pessoa que já é grande pra gente mesmo, né? Mas não tem como a gente fugir do talento e da musicalidade que ele apresentou aqui, que todo mundo conhece na região. Tanto é que só ele que mexe com essa coisa aqui, né? A tal da harpa paraguaia. Mas isso aí é um prazer para a gente poder relembrar e ser lembrado aí um pouquinho, poder ajudar aí a contar um pouco mais da história dele e apresentar para vocês aí. Noêmia, e seu pai ele nasceu aqui na região mesmo? Por aqui na região de Paranaíba? Como é que foi? Sim, ele na época ainda não foi antes da divisão do estado, né, de Mato Grosso do Sul, para criar Mato Grosso do Sul. Na época era Mato Grosso. Eh, Ele foi criado em fazenda, né, na época na região de Cacilândia, e aí depois que que veio para cá, né, para aqui para região, que é Paranaíba. E eu lembro muito que ele falava, ele vendia laranja, foi engraxate. Então, assim, desde novo ele sempre deu o jeito dele ganhar um dinheirinho. Certo. E, e aí foi assim a infância dele aqui na cidade, na região ali sim, mais para baixo do bairro Santa Lúcia e depois que foi ali mais para cima, perto da escola Blaslau, por ali. E como que será que foi surgindo o interesse pela música do Noé? Então, eu lembro que ele falava que ele aprendeu a tocar cítara, né, Dani? E ele começou com violão, Começou com né? violão. Começou com violão, deu de 7 anos de idade, já a gente tem até foto Não. antiga e tal, depois a gente vai ver se a gente resgata essa imagem. Ele pequeno aí, com mais ou menos em torno de 7 anos, já com violão na mão já, junto com meu tio Antônio, também é Porque músico meu avô era também. violeiro, né? Meu tio Então, também. veio sempre ali de dentro do berço, que meu avô, ele era mestre Folia? de folia de Folia de reis? reis, então ele já teve esse contato sempre já Não, não pode. Com a dentro ali música. do barulho da música e tudo mais, e veio de lá pra cá e nunca mais parou. Aí tem o irmão dele, o tio Antônio também, que era contrabaixista, tocava acordeon, tocava gaita de boca, então a nossa família veio em torno sendo moldada ali nessa musicalidade. E, e a tendência foi só crescer, né? Foi multi-instrumentista, sempre curioso demais e muito detalhista, até chegar na harpa paraguaia. Ô, Daniel, e quando mais ou menos foi surgindo esse interesse pela harpa? Quando ele comprou essa primeira harpa dele? Como é que foi essa história, mais ou menos? Paz, ó, foi assim, mais ou menos o que a gente ouvia ele conversar, que ele, o interesse primeiramente foi pela cítara, que ele conheceu, aquela harpinha pequena, né, que Sim. vinha com desenho embaixo e tal. Já é uma mini harpa aquilo ali. Aí ele pegou interesse naquilo, começou a tocar ali por volta ali de seus 16, 20 anos mais ou menos aí. Ele já estava fazendo uns barulhinhos dele ali. E nisso, o Burg, né? Seu Burgo, O seu Burg pegou saudoso. e apresentou para ele uma foto de um grupo. E nesse grupo continha a harpa paraguaia. E ali ele já, pelo interesse na cítara, né, nas cordas, falou, opa, isso aqui já é mais Mais grandona, né? invocado. É mais chegada. E nisso começou a pesquisar, porque antigamente não tinha nem nada, né? E nisso eles acharam, eu lembro dele contar que via uma foto aquelas fotos antigas, monóculo, não é que fala? Não Aquele que você recordo. colocava no olho No assim, o quadradinho sol, assim, aham. isso. E ele se interessou, via aquela foto e até que um dia o Burg conseguiu uma harpa para ele e trouxe para ele de presente. Foi a primeira harpa dele. Só que veio sem corda, sem nada. E eles começaram a inventar e deram um jeito de colocar corda nessa harpa, que eu não sei como. Não sei que eles fabricavam as cordas, porque a corda dela é uma É corda fina, diferente, né? e depois vem uma corda recapando. Eu sei que eles deram conta de fazer isso, conseguiram isso.
afinaram. Tanto é que depois que eu comecei a mexer com música, eu consegui falar para ele que ele conseguiu aprender totalmente errado o instrumento, tanto na afinação como na posição de pegada, totalmente errado, coitado, no jeito mais difícil. E saiu o que saiu ainda. Saiu. E futuramente ele teve mais uma harpa depois, que foi melhorando, mas nunca saiu da harpa paraguaia. Essa, por sinal, é a terceira já. Teve duas antigas e essa foi a última que ele mais usou. E levou aí o barulho dela mais profissional, né? Trocou, fez captação e tudo mais. Depois a gente tem uma história bonita aí bonita e engraçada que minha irmã foi com ele para fazer a eletrificação da harpa em São Paulo. Rapaz, pensa no trupelo. Mas isso aí depois eu vou deixar ela contar. Ô, Noêmia, e como foi essa história da captação em São Paulo, da harpa? Então, meu pai fez um tratamento lá em São Paulo, capital, por quase 7 anos. E em uma dessas idas lá, que eu fui com ele, de acompanhante, a gente ficava lá quase uma semana, entre exames, resultado e consulta, nós levamos a harpa, né? As malas, a harpa. E foi assim, meio complicado, porque na volta, na ida, para deixar lá na loja, né, de som, e depois para buscar, andar de metrô com essa harpa, em horário de pico, foi assim, bem complicado. Então, assim, perdemos o ônibus, eu deitei no chão da rodoviária, lá na Barra Funda, e chorei, Nossa. que eu pensei na minha vida, gente, meio caipirana, né? Socorro Deus, né? De noite. E meu pai foi lá para ver se conseguia trocar as passagens pro próximo ônibus. Enfim, ele trocou, mas assim, foi assim, nunca saiu da memória, ficou pra história, né? Deu tudo certo, o rapaz fez a eletrificação, né? A captação do som. Mas é uma coisa assim que fica. No dia, eu fiquei assim, bem mal, né? Preocupada, com medo, né? De não dar certo a gente vir embora. Mas no fim deu tudo certo, graças a Deus. E hoje tá aí. Tá. Deu no que deu. O Daniel, e também teve um conjunto, eles tiveram um conjunto, né? Sim, eles formaram aí mais ou menos, creio eu que na década de 70, mais ou menos aí, eles formaram uma equipe meio forte aí na região, rapaz. E tem até, eu acho que foi a primeira formação. Aí teve o pai, né, com a harpa. Tinha um Lazinho do bar ali na frente da feira, que tocava a sanfona, o acordeon. O Amarildo fazendo violão ali. Marido conheço. Isso. O Magno, Magnão. que estava na guitarra. E meu tio Antônio, irmão do pai, era o contrabaixista da época. E eles revolucionaram, na época, aí, a musicalidade aqui do nosso estado, né? Porque era só tocado. Era só instrumentista. Só instrumental. Então era instrumental tanto na guitarra, tanto na harpa, tanto ali na sanfona. Então ninguém abria a boca, era só tocado mesmo. E veio ali nos primórdios, trazendo ali, resgatando as músicas fronteiristas, né? Trazida ali pela harpa, a polca, o rasqueado, o chamamé. Veio bem forte aí na região. Eu lembro de uma passagem que ele chegou a comentar assim. E eu de criança estava sempre por perto, escutava bastante coisa. Que eles pegaram uma campanha política na época, só que eu não me recordo de quem era, e rodaram aí praticamente o estado inteiro. E terminaram em Costa Rica. E nesse término em Costa Rica, era o showmício antigo, né? Eu sei que eles receberam ali uma quantia que daria para comprar 26 terrenos em Costa Rica. Só nessa turnê ali durante as campanhas políticas. Então, eles tinham uma expressão grande aqui dentro da região e tudo mais do estado, pelo estilo de tocar e tanto pela harpa paraguaia. Ô Daniel, e até quando essa banda, eles continuaram trabalhando? Quanto tempo eles... Olha, mais ou menos aí, creio eu que ele chegou a fazer ali de 70 e pouco pra cá. E eu me recordo ainda, pela minha memória que eu tive ali, deu de criança, que deve ter terminado ali em volta da década de 90, mais ou menos, esse conjunto. Que era os Mato Grossenses do Sul, né?
Então deve ter dado aí mais ou menos em torno de 20 anos aí eles tocando. Não foi sempre a mesma formação, teve algum pessoal que mudou, né? Mas o esqueleto ali continuou o mesmo. Sim. E só que também depois do término, né? Ele nunca parou, nunca abandonou esse feito musical. E partindo para tocar. Teve os parceiros que ficou algum tempo a mais, né? Como o compadre dele, o Nilson, ali do Nilson. Cavaquita, né? Amigão. Que tocaram vários e vários anos. Depois futuramente veio o Canarim, então fez uma parceria muito boa com o Canarim da Viola também, que foi bastante proveitosa aí, que foi até onde que eu comecei, foi junto com os dois ali no contrabaixo. E ele teve mais parceiros também, mas só que não fixo, assim, quanto o Nilson e o Canarim da Viola. Mas parar ele nunca conseguiu parar. Graças a Deus que não parou, né? Ele tinha muito, gostava assim, hoje eu não tenho nada para fazer. Ele colocava a harpa dentro do carro e saía da cidade. Então não tinha lugar para ele. Ele parava, ele colocava a harpa de fora ali já reunia um com violão, um batendo um pandeiro, um negócio ali, e já fazia o showzinho dele nos bar. Era o ambiente que ele gostava. Dia de domingo era sagrado ali, todo mundo reunia na feira. Então ali a parada era no Bar do Lazinho. Eu sei que pra frente ali do Bar do Lazinho, antigamente também, tinha o Bar do Valeta. Isso aí também já era outro sanfoneiro antigo também. Que Isso hoje não é da minha época, eu não conhecia. É onde que é hoje ali o Renato Motos. Pra Sim. frente ali da feira também. E quase ali um pouco depois também teve a Lene Leninha, que abriu um bar também ali no Jardim América também, que era tudo ali no mesmo fundamento ali, era tudo para receber os artistas e fazer as moagens antigas. Então ele sempre estava nesse meio aí, aproveitando e fazendo a alegria da galera com a harpa por aí. Eu ainda recordo teve um evento da AMP lá na escola Vadislau, uma feijoada. Sim, isso. Aí ele tava atrás, na época eu tava cruzão de tudo na viola, tava começando na época. O Malemar tocava uns pagodes, algumas coisas. Aí ele tava atrás lá, afinando a harpa. Falei, rapaz, mas 30 tem corda demais, velho. E Rapaz, naquela época, 36 cordas, né, bicho? É. É coisa com força. naquela época também, volta lá na AMP, ele fazia em conjunto com os outros colegas que também estavam sempre ajudando, eu mais o Daniel, estava sempre ajudando ele, a realizar almoço, churrasco, Na cardápio maioria das era vezes, né? variado, para poder angariar fundos, igual quando ele faleceu, ele já deixou algumas coisas compras, né? Para a construção da associação. Então, Pra assim, construção do preso, né? fez em vários lugares. Na época, o saudoso Dom Bar também estava junto ali, né? E Teve muitos no sindicato rural, né? teve lá na exposição, verdade, o Sindicato Rural, teve essa da No quadra da Vadislau, escola. isso. Esse da quadra da escola foi a segunda, se não estiver enganado. A É. segunda vez que a gente fez foi lá. Aham. Então, assim, era muito gostoso, era muito assim, pra quem tava ali curtindo o evento, era muito bom. Era cansativo pra gente, né? É. Pra gente que tava ali. Hoje eu sei bem como é isso, Por porque nos trás. últimos eu tive ajudando ali também, nos últimos almoços. E não tinha tanta gente. Hoje eu não sei como que tá, porque hoje em dia eu me dediquei mais assim à minha família e afastei, mas assim, na época era pouca gente assim que tava ali pra Disposto a ajudar, né? fazer mesmo. Na época ele tinha uma parceria com a Sônia, né, do buffet, a Sônia Preta, então Sim. ela fazia muito almoço ali com a equipe dela, mas mesmo assim era trabalhoso, era cansativo, eram dias antes, né? A gente Depois tava junto ali porque gostava de ver ele. Que ele gostava de atender o pessoal e queria fazer. Então a gente estava mais perto ali. Hoje não tanto, eu também. A gente não fica mais presente ali igual ficava. Muitas e muitas vezes a gente saía dos bailes que a gente tocava aí, chegava na madrugada, ia no domingo de manhã, pegava o som ali dos meninos do Grupo Horizonte, que eu era baixista. Levava ali, estava junto, sem dormir, sem nada, mas porque era satisfatório ver a realização daquele evento e ele estando ali no meio. Hoje a gente já não fica tão mais,
porque a gente não que perdeu o contato, mas a gente deu uma afastadinha mais mesmo, é por conta Eu, dele particularmente, mesmo. porque eu não gosto de familiarizar nas lembranças, né? Assim, é gratificante? É bom? Só que pra mim eu fico triste, assim, porque assim, é um sonho que ele idealizou muito, e ele não tá aqui Realmente, pra usufruir, mas são os planos de Deus. Porém, eu fico feliz, né? Igual os meninos fazem um excelente trabalho, a gente acompanha aí, né? Hoje tá tudo na rede social, mas assim, direto eu converso, às vezes com o Celcinho, com o Pororó, a gente pergunta, nossa, é muito bom ver como que tá hoje. Nossa, maravilhoso, é muito assim, bonito, um trabalho lindo. E Noêmia, você citou algumas vezes, principalmente na eletrificação da harpa, que sobre um tratamento que ele fazia em São Paulo, tratamento o que aconteceu com ele? Então, nessa vida aí de boemia, né, nem tudo são flores, né, e meu pai, ele foi uma pessoa e um músico, assim, exemplar. Ficou aí pra história da região, e quem conheceu, teve contato com ele, sempre gostou, né, de ouvir ele tocar esse instrumento. Porém, ele não se deu valor, né, pra saúde dele, né, ele bebeu muito. E ele acabou adquirindo uma doença, né, no fígado, né, cirrose hepática. E nesse, não assim entrando em muito detalhe para ser breve, surgiu a oportunidade dele fazer esse tratamento em São Paulo, capital, que aqui na região na época não oferecia. E isso fazem, eu não lembro o ano certo, agora fugiu da memória. Mas só que ele faleceu agora dia 9 de junho, vão fazer 11 anos. Então ele ainda deve fazer quase 12 anos, 13 anos esse tratamento. Então assim, ele ia lá de tempo em tempo, né, pra estar fazendo, e entrou na fila de transplantes. Com o tempo, os rins dele paralisaram, e ele veio com uma receita para hemodiálise, e aqui na região já tinha a clínica aqui. E ele fez hemodiálise por 7 meses, e foram, assim, dias, né, meses, quase 7 meses, assim, de hemodiálise, difíceis, né, porque não é fácil. Mas nesse final aí, quando ele ficou doente, eu tive que sair do emprego para poder estar cuidando dele de perto, que ele se perdeu até um dia aqui na cidade também. Ele saiu, fugiu da minha mãe. Se perdeu em São Paulo. Se perdeu em São Paulo, foi um episódio... 3, 4 dias perdido em São Paulo, capital. Muito, assim, a coisa assim, inacreditável que aconteceu. Hoje a gente tá aqui falando, contando assim, mas na época foi assim, muito complicado. E depois dessa que ele perdeu em São Paulo, ele se perdeu aqui, e teve que fazer esse tratamento, e eu tive que sair do serviço para poder cuidar dele mais de perto, né, para ele não fugir mais, porque com a doença ele faltava a memória. Isso, psicológico. Não, faltava a memória, né, dava uma crise. Apagão. Chama, assim, tipo um apagão, né, chama encefalopatia hepática. Então, assim, fazia parte do tratamento ali, do que ele estava passando. Enfim, eu saí de serviço, fui cuidar dele mais de perto, e assim, foi dando uma apertada no financeiro. E aí o Anésio, né, que ele é sanfoneiro. O amarelo? Isso, o amarelo. lá de Goiânia, ele ofereceu pra estar fazendo um CD. E ele tinha uma gravação de uma das idas de passeio dos músicos daqui lá, meu pai fez a gravação do CD, e ele organizou e veio trazer, fez uma doação desse CD. Na época a gente custeou bastante coisa do tratamento, medicação do meu pai, com a venda do CD. Ele forneceu 500 cópias pra gente aí desse presente. Foi assim, foi uma das uma idas ajuda. que eles reuniu lá em Goiânia, né? Os meninos do Arco-Íris foi também, que é todo mundo muito amigo do Anésio. E nas brincadeiras ali no meio ali, ele gravou esse áudio e ficou. E ele retrabalhou, ficou sabendo da nossa situação e resolveu presentear. Isso aí era o sonho da vida do pai, era gravar um CD. A capa, né? A gente foi assim, abençoado por Deus em todas as etapas, né? Até chegar para fazer o CD, o Anésio organizou, e a capa, o Neto Bulhões fez a doação.
das fotos. Então, assim, como ele estava bem mal na questão da hemodiálise, às vezes estava bem, às vezes não estava, ele foi, assim, uma pessoa humana, maravilhosa, entendia, não, vamos marcar para tal dia. A gente marcava, meu pai não estava bem, eu ligava, falava, ó, Neto, meu pai não tá bom hoje. Não, a gente marca para, assim que você vê que ele tá bom, você traz ele aqui, a gente organiza. Então, assim, ficaram, assim, umas fotos excelentes, né, profissionais, né, igual o Neto, assim, E maravilhoso. essas 500 cópias que foi presenteada pra gente revender, praticamente foi poucos dias, pode-se falar assim, que todo mundo aderiu, todo mundo foi ajudando, o pessoal que era mais amigo pegava para revender e repassava pra gente. E aí a gente chegou, falou, não, vamos fazer mais, que a gente precisa, né? A gente tem que acompanhar um pouco mais de perto essa graça que ele recebeu. E a gente ligou, entrou em contato de novo com a Anésio e perguntou, né, como que já seria pra gente reproduzir, e aí a gente ia custear pra gente. E nesse intermeio aí, o Anésio, na época ele tocava, esqueci o nome dele, que ele foi sanfoneiro muito tempo. Leonardo Federico. De Paulo e De Paulino. Paulo e Paulinho, né? De Paulo Eu e ia Paulino. falar. Aí o de Paulo e Paulino custou mais 500 cópias de presente pra ele. E onde que ele enviou isso pra gente sem a Bacana, gente nem tá esperando. Então foi praticamente 1000 cópias de CD foi sediado pra ele. Isso aí foi uma bênção naquela época pra gente. Foi muito significativo. Então, assim, meu pai foi muito novo, né? Ele se foi muito novo na questão. Ele ficou doente aí com 47 anos, né? E com 54 anos ele faleceu. Então, assim, pra mim, foi assim. Eu e ele, a gente tinha. O Daniel com ele tinha uma ligação grande na questão da música, né? E eu e ele na questão E assim, você de acompanhou mais o tratamento. tratamento e na questão da vivência também, assim, de estar ali junto. Sim. Porque a menina sempre é mais apegada com o pai, né? Então, ele me ensinou muita coisa, né? Muita coisa básica da vida. Então, a ligação minha com ele foi muito forte nessa questão, né? Então, assim, eu sempre fui mais emotiva, sofri muito com a partida dele, bastante. Mas, graças a Deus, hoje eu consigo estar aqui, né? Relatando isso aí pra relatando gente. sem estar, assim, conseguindo falar, né? Porque antes eu não conseguia nem lembrar, nem olhar pra harpa, nem tocar no assunto. Nem ouvir um acorde. Isso aí a gente pesa também, mesmo a gente sendo um pouco mais retraído, que é coisa do homem, né? Eu na época eu tava tocando com o Trio Horizonte, eu saí do conjunto, eu fiquei mais de ano, sem nem relar no instrumento. Eu dei um tempo mesmo. Mas a vida continua e a gente tem que voltar porque era uma coisa que ele gostava, ele aplaudia quando a gente acertava, corrigia quando a gente errava, mas a gente não pode parar. E com toda certeza parar é uma coisa que a gente não queria que acontecesse, né? É verdade. Isso aí é uma dádiva que a gente recebe. A gente não pode negar isso aí. De jeito nenhum. Daniel, e com as minhas curiosidades, que eu sempre fui meio curioso vendo vídeo, muito fã do Canarinho também, Sim. eu sempre fui. E eu vi um vídeo que o Noel aparece com o Canarinho, até o Canarinho fazendo os malabarismos dele com pano, com copo, eles na CIP. O que foi aquele evento ali na CIP? Ah, sim, aquilo ali foi um reconhecimento, né, que a cidade em si deu o título para os dois, né, de cidadão paranaíbense. E eles foi lá para receber esse título. Aí tiveram que fazer um show particular. Fez lá, um show né? lá. E deu o que deu. Eu acho que deve ter até no YouTube esse vídeo lá deles tocando. Tem. O Canarinho tocando com o copo, tocando com o lenço, lenço, cabutina. Ele tocava até cabutina. Ele montava na viola e fazia aquele tropelo dele. Ei, Ficava Canarinho. bonito, né? Mas esse título pra ele, assim, e pro Canarinho na época, porque eles eram os destaques aqui, vamos supor assim, da musicalidade, né? Sim. Tanto o Canarinho com a viola e o pai com a harpa. E os dois estavam ali em conjunto, e aí eles resolveram fazer essa homenagem. Deu né? no que deu. Deu a soma certinha, né, rapaz?
o Noêmia. E também tem ele recebeu uma homenagem, tem um posto de saúde aqui também com o nome dele. Verdade. Verdade. Lá no nosso bairro, no Jardim Santa Lúcia, tem a pracinha lá. E a praça já foi uma homenagem, o nome da praça, o nome do meu avô, né? Pai do meu pai, Ângelo Pereira da Silva, né? E que é o PSF Santa Lúcia. E aí depois, quando construiu o PSF lá, eles fizeram uma homenagem pro meu pai. Então, assim, o PSF, assim, quem observar lá no nome do PSF, né, Santa Lúcia, embaixo tá escrito o nome do meu pai, Noé Pereira da Silva. Então, assim, é muito bom ali. Ficou assim, você passa ali, a pracinha tá no nome do vô e o PSF no nome do pai, o prédio ali. Então, assim, é muito assim bom, porque aquela região... Gratificante, né? Então eu quero aqui agradecer o Daniel e a Noêmia pela oportunidade de estar... para todos estar conhecendo essa linda história do Noé da Harpa, que foi um baluarte aqui da música aqui pra gente. E é isso aí. Aí as palavras finais eu deixo com vocês. Não, isso aí é um prazer aí pra gente, né? Querendo ou não, tirando aí da parte sentimental que a gente vai relembrando tudo que aconteceu, que a gente deixa guardado, né? Mas não esquece, né? Mas isso aí, para as pessoas aí, para os meninos, os músicos novos que estão chegando agora, que não teve conhecimento e tudo mais, entra lá no YouTube, coloca lá Noé da Harpa, tem algumas coisinhas que vai achar dele lá, mas o que tiver de parte digital que a gente conseguir, a gente repassa para vocês também aí, mas isso aí uma satisfação, a gente descobrir que tem um interesse, né, da história, a respeito da história, porque pra gente aqui é fundamental a gente apresentar para a cultura de Paranaíba, né, um instrumento que até hoje ainda não surgiu outro na região. Sim. Então pra gente é muito satisfatório. A gente que te agradece, Matheus. Obrigado. Noêmia? Então, Matheus, assim, para finalizar, eu acho assim, não tem como a gente estar falando da história do meu pai. Eu sei que o foco é a música, mas eu queria agradecer também a oportunidade, né, de falar da história dele da música. E também, assim, citar que da minha mãe, né, que foi uma companheira para ele ali, né, por anos. Sem sombra de dúvida, né? Muitos anos, né? E com altos e baixos, né? Mas estava ali junto com ele, né? E aí teve eu e o Daniel de filho, né? Com a minha mãe. Só que antes disso, antes do meu pai casar, dele conhecer minha mãe, ele teve outro filho. Então, assim, a gente tem outro irmão, é mais velho do que eu, né? Que eu sou mais velha, Daniel mais novo. Então, é o Ney, ele mora em Juara, Mato Grosso. Meu pai tinha um carinho muito grande por ele, né? Amava ele, falava nele e chorava. E queria conhecer ele. Então, ele teve essa oportunidade de conhecer esse filho dele antes dele ficar doente. Parece que assim, que ele estava esperando, né? O destino organizou, eu e ele fomos, né? Até o Ney. E ele conheceu ele e depois disso ele ficou doente e faleceu. Então, Que coisa, né? mas assim, eu agradeço assim, demais a oportunidade de a gente estar falando aqui. E que você faça assim, um bom proveito desse trabalho. Estamos aí. Vamos fazer. É isso aí. Galera, e esse, ó, foi o trabalho, um documentário que a gente fez sobre a vida, a história do Noé da Harpa, com a harpa, tudinho. Espero que vocês gostem. Façam bom proveito desse material, tá?